Bom, pessoal, então nós vamos estudar hoje a área de conhecimento de gerenciamento de comunicação de projetos. Essa é uma área de conhecimento dentro do PMBOK que é extremamente importante para o projeto, tendo em vista que cerca de 90% do tempo gasto num projeto pelo gerente de projetos é gasto com comunicação, seja ela com um fornecedor de requisitos ou com a equipe de projetos. E tendo em vista também que grande parte dos problemas relacionados a insucesso de projetos estão relacionados de uma maneira ou de outra com comunicação. Ainda que alguns relatórios de insucesso de projetos, como o Standish Group, o Cause Report, né, desenvolvido pelo Standish Group, indique que a principal causa de falha em projeto é uma pobre definição do escopo do projeto. Mas a definição do escopo do projeto também tem a ver com comunicação, tendo em vista que a, a maneira como o projeto é registrado, o escopo do projeto é registrado, os requisitos do projeto é registrado, é de maneira textual, é de maneira é necessário uma boa habilidade de comunicação para extrair, para elicitar os requisitos do projeto. Então é uma área de conhecimento, como eu disse, bem importante. Uma vez que o projeto está em execução, é importante comunicar sobre qualquer alteração e qualquer artefato que tenha dentro do projeto. É necessário obter o comprometimento da equipe com o que foi alterado. É necessário reportar constantemente os resultados do projeto para os stakeholders envolvidos no projeto. Então tudo isso envolve comunicação. Do ponto de vista de uma avaliação para certificação PMP ou KPM, gerenciamento de comunicação é bem tranquilo. As questões que caem normalmente são bem fáceis. Então, o gerenciamento de comunicação engloba os processos necessários para garantir de forma apropriada a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final da informação do projeto. Tá? Ele é composto basicamente por três áreas, por três processos. Os processos são planejar o gerenciamento das comunicações, gerenciar as comunicações e controlar as comunicações. O processo de planejamento da comunicação, de planejar o gerenciamento das comunicações, ele é responsável por desenvolver uma abordagem, um processo, né, de gerência de comunicações baseado nas necessidades de informação e nos requisitos das partes interessadas. A principal saída para esse processo é um plano de comunicação. Tá? Um bom plano de comunicação, ele normalmente deve incluir a identificação dos stakeholders relevantes do projeto, seus interesses, suas influências nas fases do projeto, as informações que vão ser distribuídas para esses stakeholders, possivelmente o motivo e a frequência de distribuição, possivelmente também um cronograma de distribuição, método de transmissão, forma que essa informação vai tomar, tá? E o responsável pela distribuição dessas informações. Especificamente no contexto de software, isso aqui é um exemplo de uma parte de um plano de comunicação organizacional, tá? No qual ele contém os artefatos gerados numa determinada fase do ciclo de vida, os interessados e suas funções, por exemplo, o GP, que é o gerente de projetos, e no levantamento de requisitos ele é responsável, ele é comunicado sobre a geração desse artefato. O analista de sistemas, ele é o cara que é o responsável pela produção. E o desenvolvedor também ele só é comunicado sobre a geração do produto. Esse produto é gerado em mídia eletrônica, o método de comunicação normalmente é e-mail e a fase normalmente na primeira fase do projeto. Então, isso aqui é só um exemplo de todos os artefatos de uma determinada fase. Tá? Aqui eu tenho então a mídia, o método de comunicação e por fim a frequência de desenvolvimento. Um plano de comunicação como esse ele não precisa ser feito necessariamente para cada projeto da empresa, especialmente em empresas que têm projetos pequenos. Nesse caso, empresas que têm projetos pequenos, recomenda-se que esse documento seja organizacional, ou seja, a empresa tem um processo de desenvolvimento e esse processo de desenvolvimento normalmente é fixo, ele não fica se alterando muito. Então, esse plano de comunicação ele é feito para todos os projetos da empresa. Vai ser mais ou menos assim que vai seguir todos os projetos da empresa. Então, esse foi um exemplo de plano de comunicação, que é o principal artefato de saída dessa fase. Ok? Normalmente, existe uma classificação para comunicação, tá?
Essa classificação envolve, por exemplo, escrita formal, alguns documentos precisam ter um caráter mais formal, como um termo de abertura do projeto. Dentro do contexto dessa disciplina, a proposta técnica, o documento de requisitos, o plano de gerenciamento do projeto. Existem uma forma de escrita informal, que é, por exemplo, a nota, memorando, e-mail, tá? Existe também a verbal formal, que é no caso de apresentações, validações do sistema, tá? E a verbal informal, que é uma conversação do dia a dia, ok? Isso aqui é importante guardar essa definição, porque ela é super simples também, e normalmente questões relacionadas à certificação PMP e KPM caem questões desse tipo. Gerenciar comunicações é o processo de criação, coleta, distribuição e armazenamento das informações do projeto, de acordo com o que foi definido lá no plano de comunicação anteriormente. O PMBOK ele define um modelo básico de comunicação que também é recorrente em provas de certificação PMP. E aí, como funciona esse processo de comunicação? Existe um emissor e um receptor. Esse emissor ele codifica de alguma forma o que ele quer transmitir. Essa informação pode ser técnica, por exemplo, envia a mensagem. Essa mensagem está sujeita a algum tipo de ruído que pode causar algum tipo de barreira para a comunicação. O receptor ele decodifica essa informação, codifica ela novamente, envia a mensagem, que é um feedback da mensagem, e o emissor decodifica essa informação novamente. Então, esse é um modelo básico de comunicação que o PMI define. Algumas barreiras, alguns ruídos ou algumas barreiras para a comunicação que é importante destacar também. Entre elas estão a falta de um canal claro de comunicação, ou seja, se você não define, por exemplo, qual o canal de comunicação que seu cliente deve utilizar para solicitar uma mudança de escopo, ele provavelmente vai diretamente no desenvolvedor. E se você não tiver um meio de impedir que isso aconteça, o seu projeto pode entrar em colapso, porque o desenvolvedor pode não falar não, pode não direcionar para o gerente de projetos e pode fazer uma alteração que teria impacto em vários outros artefatos, em vários outros requisitos, tá? Então, a definição de um canal claro de comunicação é extremamente importante para o projeto, tá? Outras barreiras, distância física e temporal entre o transmissor e o receptor. Eu já trabalhei em projetos que eram, inclusive aqui dentro do Brasil, mas em outros estados que tinham um fuso horário diferente. Então, já aconteceu da gente marcar uma reunião para um horário e eu levei em consideração que era o fuso horário de Brasília, o local, e a pessoa que estava em outro estado levou em consideração que era o fuso horário dele, tá? Não por maldade, mas porque ele pensou que era isso. Então, a distância física e temporal ela pode ser uma barreira para a comunicação se você não se alinhar, se você não alinhar com a pessoa que está do outro lado algumas coisas. Dificuldades com linguagem técnica, idioma e culturais. Eu sempre sugiro para os meus alunos que, ao desenvolver proposta técnica, documento de requisitos, tentem ser menos técnico possível, porque esses são artefatos que vão ser utilizados tanto pela parte técnica, pelo desenvolvedor, pelo projetista, quanto pelo cliente. Então, usar uma linguagem super técnica pode atrapalhar na interpretação e no entendimento de alguns artefatos do projeto que são direcionados para pessoas que são leigas também, tá? Fatores de perturbação ambiental, ruídos, tá? Então, quer dizer, se você está fazendo uma especificação de requisitos à distância e via uma áudio, por exemplo, tanto o ruído interno do ambiente no qual você está trabalhando, quanto algum tipo de barulho de maquinário perto da sua sala, tudo isso pode atrapalhar e prejudicar nessa especificação de requisitos, tá? Por mais atitudes prejudiciais, tá? Estado de espírito do receptor, se o receptor está de mau humor, ele tende a discordar de tudo que você fala, hostilidade, incredulidade, pessoas que costumam usar não para tudo. Você vai tentar sugerir uma ideia, uma solução, e a pessoa nunca está disposta a tentar. Então, são exemplos também de barreiras de comunicação que podem atrapalhar na comunicação do projeto. Bom, o PMBOK também coloca algo bem interessante a respeito de canais de comunicação. Isso diz respeito ao número de canais de comunicação. Se você tem 4 pessoas, por exemplo, no projeto, uma pessoa A, B
C e D, você terá pelo menos um canal de comunicação do A para o B, do B para o C, do C para o D, do D para o A, do D para o B e do A para o C. Isso dá, pelo menos, num grupo pequeno de pessoas, 6 canais de comunicação. Então existe uma equação que prevê o cálculo desse número de canais de comunicação, e aí isso aqui pode até ser uma justificativa para um dado que eu coloquei numa aula extra lá na introdução à gerência de projetos, a respeito do trade-off do balanceamento entre o tamanho da equipe e a produtividade. E nessa aula eu dizia que quanto maior a equipe de projeto, menor a produtividade, em função até da quantidade de canais de comunicação que surge e da quantidade de feedback que você pode ter dentro dessa equipe muito grande, tá? E obviamente em função de que uma equipe muito grande você pode ter mais pessoas ociosas, tá? E por fim nós chegamos então no último processo de gerenciamento de comunicação, que é controlar a comunicação, que envolve o monitoramento e controle da comunicação durante todo o ciclo de vida do projeto para garantir que as necessidades de informação dos stakeholders do projeto sejam atendidas. Então, o que é utilizado principalmente para reporte para os stakeholders são algum tipo de relatório de desempenho. Entre os indicadores mais utilizados para relatório de desempenho estão indicadores relacionados a cronograma, como por exemplo o SPI, que nós estudamos em análise de valor agregado, indicadores de custo, como o CPI, que nós também estudamos lá nas aulas de EVM, indicadores relacionados a escopo, né, andamento físico do projeto, qualidade, quantidade de bugs por requisito, etc. Tá? Então existem vários tipos de relatórios, os principais são os relatórios de status report, que descreve mais ou menos em que pé que está o projeto. Tá? Nós vamos utilizar um relatório de status report dentro dessa disciplina, só que nós chamamos de status report, mas esse relatório ele tem características de vários outros relatórios que estão sendo exibidos aqui. Tá? Nesse relatório de status report nós teremos um relatório de progresso do que foi realizado, um relatório de tendência, por exemplo, aquela medida Estimate at Completion do EVM, que me mostra uma previsão, né, do quanto falta para finalizar o projeto em termos de custo, do quanto falta em termos de prazo, tá? Algum tipo de análise de tendência. Nós podemos avaliar a variação de custo, de prazo, comparando os resultados reais contra o plano. E por fim, tudo quanto é tipo de medida ali do EVM nós podemos utilizar, integrando aí medidas de escopo, custo, cronograma para avaliar o desempenho do projeto. O status report que a gente vai utilizar ele também avalia outras medidas além de custo, prazo. Nós avaliaremos, por exemplo, se surgiram novos riscos para o projeto, como que está o comprometimento da equipe com o plano, como está a utilização dos recursos, etc. Okay? E quando alguma coisa se desviar do estimado, nós teremos aí ações corretivas e o acompanhamento dessas ações corretivas que foram executadas, por exemplo, numa release anterior do projeto. Okay? Então, o que a gente tinha para falar a respeito de gerenciamento de comunicação é isso. Essa é uma aula bem sucinta, não teve o intuito de ser super aprofundada. Então, nós finalizamos por aqui e agora nós teremos um exercício para elaboração de um plano de comunicação organizacional e para a gente atualizar algumas informações relacionadas também à comunicação no plano de projeto. Um abraço, fico por aqui, tchau, tchau.